nome é Daniele da Rocha Schneider e nesse vídeo estarei demonstrando para vocês algumas funcionalidades da plataforma Canva. O Canva é uma ferramenta online para a criação de designs gráficos. Através do mesmo é possível criar materiais dinâmicos e interativos, como apresentações, convites, folders, e-books, entre outros. O Canva apresenta uma interface simples e intuitiva através da possibilidade de utilização de templates prontos ou em branco. Da mesma forma, eu consigo convidar pessoas para interagir em tempo real na criação desses designs diferenciados. O Canva ele pode ser utilizado através de iPhone, iPad, celular Android, tablet ou mesmo pelo desktop. Ele apresenta uma versão gratuita e outra paga. A versão paga se diferencia pela possibilidade de ter muito mais exemplos e à disposição de templates prontos e fotos, assim como a possibilidade de compartilhamento de conteúdo em mídias sociais. Da mesma forma, apresenta 100 GB de memória para armazenamento de conteúdo, o que significa 50% a mais do que é permitido na versão gratuita. Então, após a criação dos designs, é possível realizar o download desses designs, assim como compartilhá-los na web, imprimir ou mesmo deixá-los salvo numa conta no próprio Canva. Então, a partir desse momento, nós vamos explorar essa ferramenta, sua interface, visualizando a possibilidade de criação de banners, folders e convites. Para fazer o registro nessa plataforma, então você vai localizar o endereço www.canva.com ou através de um buscador, digitando a palavra Canva, você será direcionado, tem essas opções. Você clicará então nessa primeira opção, será redirecionado a essa página, no qual você vai acessar, caso já tenha um cadastro nessa plataforma, ou vai registrar-se. Ao solicitar o registro, você terá a opção de registrar-se via plataformas digitais como o Google, Facebook ou via um e-mail. Caso você registre-se através do e-mail, você será solicitado que acesse posteriormente o e-mail e confirme seus dados. Então, vai preencher um formulário, criar uma senha bem simples e registrar-se. Como eu já tenho esse registro, eu vou somente acessar a minha conta. Então, eu já estou aqui na interface inicial dessa plataforma. Como vocês podem visualizar, ela é bem intuitiva, bem simples, né? Eu tenho esse menu, né, de informações, esse outro menu de ferramentas que nós vamos destacar. Nessa interface aqui na aba superior, então, eu tenho informações em relação, né, aos planos do Canva. Por exemplo, aqui ele já traz em destaque 3 tipos de planos, né? A versão gratuita, a versão Pro e a versão Enterprise, né? Com os valores destacados e quais os recursos disponibilizados a mais na versão paga. Então, a versão gratuita, que é a que nós vamos trabalhar hoje, por exemplo, ela apresenta muitas opções, né? Como destacado aqui, eu tenho mais de 250 mil templates gratuitos, então é um número considerável, sendo gratuito, que eu posso trabalhar, né? Mais de 100 tipos de design, muitas fotos, né? Como recursos gráficos. Eu posso convidar membros para a equipe para participar, né? Na edição, então, na criação de designs. E a questão do armazenamento na nuvem, ele possibilita 5 GB de armazenamento, o que já dobra se for considerado a versão Pro, né? Então, na versão paga eu tenho 100 de armazenamento, além de todas essas vantagens da versão gratuita. O plano Pro, ele ainda me oferece então um kit com marca que possibilita fazer o upload, né, de fontes e logotipos. Eu posso criar formato automático para redimensionar
design com um clique, né? Eu tenho mais de 420, né, 1000 templates, né? É um número bem maior do que a versão gratuita. Mais de 75 milhões de fotos, né? Ainda eu consigo salvar design como templates para uso da minha equipe, né? Além de a possibilidade de agendar a publicação de conteúdos em redes sociais. Então essas são algumas diferenças, né, entre a versão gratuita e a versão paga. Essa outra versão ainda é mais utilizada a questão de empresas, né, de grupos empresariais, quando eu tenho uma equipe que trabalho junto. Então, mas se considerarmos a versão, né, gratuita, eu tenho muitas possibilidades, como nós veremos agora. Aqui ele traz um blog com dicas de negócio, educação, fotografia, recursos extras, né, do Canva, por exemplo. Ele é um editor de fotografias, você pode registrar-se aqui nesse editor e editar fotos através dessa ferramenta, né, diretamente aqui no Canva. Não é o nosso foco, mas só para demonstrar para vocês. Além disso, ele permite a criação de designs, apps, você pode acessar, né, baixar os apps em diferentes dispositivos móveis aqui para conseguir trabalhar também. Ele possibilita, então, também a criação de gráficos, né? Então, ele tem outras opções que não é o foco da nossa aula hoje. Eu estou na minha interface inicial. Então, nessa aba, no canto superior, né, esquerdo, eu tenho diferentes possibilidades, então, em relação às opções que o Canva me permite, né? Algumas opções recomendadas para você, né? Então, se eu clicar aqui, ele já traz esse design aqui, porque no momento que eu faço, né, o cadastro, eu coloco a área, né, o foco, então ele já faz uma pré-seleção. Aqui todos os designs, né, criados, né, nesse login, no caso, compartilhados com você, né. Aqui ele traz a possibilidade de visualizar os modelos de designs que foram compartilhados, no caso comigo. Os kits de marca, esse kit de marca representa que você pode criar um kit personalizado da sua marca, como por exemplo um logotipo com cores, fontes, para usar sempre nas suas edições. Então ele tem algumas opções, mas também eu tenho que observar quais, né, que me permitem, quais que eu não preciso fazer pagamentos. Criar uma equipe. Então, nessa opção é possível a realização de um cadastro gratuito de pessoas. Isso vai facilitar para que eu consiga compartilhar, né, os designs que eu crio com essas pessoas. No entanto, eu também tenho que observar funcionalidades dessas ferramentas que só vai estar, então, disponível na versão paga. Todas as suas pastas, né? Então, ele traz separado a questão da divisão entre as pastas. E lixeira, então, fica disponível, né, o armazenamento por 30 dias. Se eu, né, inserir, enviar para a lixeira, por exemplo, eu consigo ainda recuperar em 30 dias. Então, são algumas possibilidades em relação à ferramenta. Aqui no canto superior direito, então, eu tenho os meus dados, né, as configurações da conta, eu posso configurar a conta. Aqui, novamente, eu posso indicar amigos, né? Aqui eu clico para indicar para amigos a ferramenta, no caso, daí ganhando bônus para utilização. Aqui eu consigo configurar a conta, né, os dados pessoais. Aqui, também nesse espaço eu consigo excluir a conta, né, alterar esses dados também. E aqui eu tenho a central de ajuda. No caso, se eu tiver alguma dificuldade, né, eu posso acessar essa central de ajuda.
que vai destacar, né, como fazer upload de fotos, redimensionar, editar textos. Então, muitas informações que podem ser úteis, né, para o desenvolvimento, então, desses designs gráficos interativos, né, e com muitas possibilidades de criação de materiais. Nessa interface inicial também consigo visualizar a possibilidade de muitos templates relacionados então a diversos temas como redes sociais, eventos, marketing, né? Por exemplo, aqui eu vou ter possibilidade para diferentes redes sociais, né? Documentos dos mais diferentes tipos, como apresentação, documento A4, né? Carta, próprio currículos pré-prontos, pré-definidos, né? Capa de revista pré-definida, então eu só preciso alterar as imagens ou o texto e posso criar conforme o objetivo da minha atividade, né? Do objetivo para divulgação. Relacionado a vídeos, também tem essas possibilidades de criar designs mais interativos, no caso, para inserção em redes sociais, né, que aceitam, né, essa interatividade. Então, nem todo local, né, se eu for criar um design, vai aceitar essa interatividade. Então, eu tenho que observar qual é o meu objetivo, qual o local que eu vou divulgar, por exemplo, meu banner, né, meu convite. Se esse local aceita essa interatividade, ótimo, perfeito. Do contrário, então eu opto por outro design. Então tem a opção escolar, né, que traz o cartaz, infográfico, apresentação novamente, né? Então eu tenho todas essas possibilidades. Eu posso clicar diretamente sobre essas opções ou eu venho aqui, né, criar um design. Então aqui ele pede o tamanho personalizado, mas eu não preciso me preocupar, porque se a minha intenção é criar um cartaz, automaticamente se eu clicar aqui, ele já traz com as dimensões, né, pré-definidas, 42 centímetros por 59,4 centímetros, que é mais ou menos o padrão. Logotipo, né, 500 pixels por 500, post para Instagram, ó, 1080 por 1080, infográfico 800 por 2000. Então, aqui eu tenho essas opções. Qual a minha intenção? Né? Como o nosso foco de hoje é a criação e elaboração de banners, de convites, né? Panfletos, então vamos clicar aqui, né, em cartaz, por exemplo. Eu sou direcionado a essa nova página aqui, né, que ele me traz esse layout em branco. E eu tenho as opções aqui em relação aos templates, dos mais diversos tipos, né? Usados recentemente para você. Por exemplo, aqui eu vou ter um cartaz sobre coronavírus. Tem a opção também em relação a cartaz para volta ao trabalho, cartaz publicitário. Então, são muitas opções, cartaz com frases, para destacar uma frase. Então, é só clicar sobre, né, que ele já é redimensionado a área de edição. Então, eu tenho todos esses modelos pré-prontos, né? Cartaz motivacional, pense, crie, faça. Em cada subitem eu tenho muitas opções. Seja mais esperto que suas fontes. Cartaz em branco e preto. Cartaz no formato de música. Então, aqui tem essas parabéns, questão do parabéns, né? Além dos templates, né? Eu consigo realizar o upload de imagens. Aqui eu já fiz o upload de algumas. Então, eu consigo fazer o upload de imagens do meu computador, tanto de imagens como vídeo, áudio, ou de outras redes sociais. No caso, aqui eu vou fazer o upload de mais um dispositivo. Então, open. Então, eu tenho a possibilidade de utilizar imagens do meu computador. Eu estou criando, por exemplo, um cartaz, né? Eu vou redimensionar, eu gostaria de inserir um logotipo. Então, eu tenho ele no meu computador salvo como imagem. Eu faço o upload aqui para o Canva
e posso utilizá-lo normalmente, por exemplo. Então, em relação ao upload, pode ser tanto de imagens, vídeos como áudios, né? O Canva me disponibiliza muitas opções também em relação a fotos, né? Com alta qualidade. Então, eu tenho também essa questão da gratuidade, eu tenho que observar as fotos que aparecem, né? A palavra grátis, eu posso utilizá-las, senão eu tenho que adquirir a versão Pro. Então, são muitas opções em relação a fotografias gratuitas aqui, que eu posso utilizar. Por exemplo, aqui, então eu posso dimensionar, eu posso alterá-la, aumentar, diminuir, reorganizar. Elementos, né, dependendo do objetivo, eu tenho, né, adesivos de setas, adesivos geométricos. Posso fazer essa questão de interatividade. Posso deletar. Aqui. Então, eu tenho essas opções. Texto. Eu tenho a opção de pré-definir, né? Já trazer algum texto pré-definido. Somente alterar. Adicionar um título, por exemplo. Adicionar um título, um subtítulo. Então, eu tenho essas opções em relação a texto. É somente clicar, ele já transfere, né, para a área. E é só alterar que eu já tenho nesse formato. Músicas. Posso utilizar algumas músicas que estão disponíveis de forma gratuita aqui também. Fundo, eu posso alterar o fundo. Mesmo com o layout pré-definido, eu consigo alterar o fundo. Eu posso escolher entre cores mais sólidas ou com imagens. Então, a criatividade aqui é a palavra-chave, né? A utilização de todas essas possibilidades com a sua criatividade vai ser o diferencial na elaboração do seu material didático. Pastas, questão que eu posso salvar em pastas. E mais, é a opção que o Canva ainda me possibilita de integrar ele com outros aplicativos. Por exemplo, eu gostaria de buscar uma foto que eu só tenho lá no Facebook, né, ou no Instagram. Então, eu consigo, né, utilizar essas imagens em diferentes mídias sociais e elas de forma conjunta também. Então, é mais uma questão que pode ser ampliada, né, as possibilidades de compartilhamento, né, de incorporação desse material didático também no ambiente virtual, né? Então, eu tenho mais essas opções. Então, aqui no momento que eu vou criar, né, esse design, ou adaptar o pré-pronto, por exemplo, ou criar um novo, nessa coluna aqui à esquerda eu tenho essas possibilidades em relação a alterar fundo, inserir vídeos, músicas, textos, elementos dos mais diversos, né? Adesivos, eu tenho linhas que eu posso às vezes separar, né, um texto do outro. Aí nessas linhas eu clico sobre elas, eu tenho essa aba superior aqui, eu consigo configurar o estilo da linha, né? Então, o tipo da linha, eu posso colocar como seta, alterar a cor da linha. Então, são essas opções. Formas geométricas, stickers, né, que eu posso estar adicionando qualquer modelo. Gráficos, eu posso utilizar gráficos, inserir os dados, né,
eu tenho e disponibilizá-los dessa forma também. Então, são muitas opções que o Canva me possibilita em relação à criação, né, desses materiais mais dinâmicos, chamativos, interativos. Então, aqui eu tenho essa possibilidade, quando eu estou trabalhando, editando, né, de colocar efeitos, filtros, né, efeitos, por exemplo, né, tem muitas opções. Filtros, no caso, também, né, eu posso alterar em preto e branco. Posso ajustar tanto o brilho, o contraste, como a saturação. Posso desfocar, cortar, inverter a imagem, né, horizontalmente. Então fica a critério, né, de aqui tenho mais informações sobre. Posso, né, colocar animações, se for utilizar uma apresentação, né, e é onde aparece a coroa é a versão Pro, mas eu tenho algumas opções, né, em relação à versão gratuita, né, a editar a duração, tem essa possibilidade, né, quanto tempo vai ficar esse, no caso, se for a apresentação disponível. Copiar formatação, que eu posso copiar essa formatação e disponibilizar, por exemplo, né, numa nova página. Então, eu tenho todas essas possibilidades, né, em relação à questão da transparência também, eu posso ajustar diretamente aqui. Posso bloquear, no caso, também. Realizei todas as edições, por exemplo, e eu posso bloquear caso eu não queira que algum dos integrantes, né, que eu adicionei, que tem essa possibilidade de compartilhar, né, esse design para trabalhar, né, então eu consigo bloquear para que não seja alterado. E posso excluir, né, posso excluir. Aqui eu tenho a opção, né, de excluir ele total. Aqui, por exemplo, eu consigo procurar, fazer a busca, né, por convite. Convite de aniversário, convite chá de bebê, vou deixar só convite. Então, e eu tenho algumas opções em relação a convites, né, que eu posso personalizar. Vamos escolher um aqui. Aqui, por exemplo. Aí aqui eu posso colocar, substituir essa imagem e vou, por exemplo, inserir, fazer o upload, inserir aqui o símbolo da nossa capacitação, por exemplo, né? Eu consigo citação. Do Canva, por exemplo. Então eu posso aumentar, diminuir do Canva. Aqui, por exemplo, eu poderia, esse aqui eu não quero, posso deletar. Aqui eu poderia colocar, por exemplo, data. Vinte e um barra 01 barra 2021, horário 18h30. Né? Aqui embaixo, por exemplo, eu poderia colocar o logo, né? Adaptar ele para cá.
Acabei escondendo o símbolo. O que eu posso fazer é redimensionar. Então, eu vou trabalhando, vou organizando as informações. Por exemplo, é só um exemplo, né? Aqui eu posso deletar, já está repetindo. Posso puxar. Mas essa cor de fundo não está combinando, posso alterar a cor de fundo. Vou colocar aqui certinho. Então, assim eu vou organizando as informações. E vou disponibilizando. Fica a critério, né? De cada um. Aqui eu ainda consigo alterar, além da cor, tamanho. E assim eu vou reorganizando. Posso realocar. Quero inserir mais uma imagem, um elemento, posso. Quero colocar um título, convite. Vou reorganizar aqui. E assim eu posso ir alterando, adicionando elementos. Se eu for utilizar numa mídia social que aceite interatividade, eu posso colocar uma música, escolher uma música. E personalizando o convite a partir dos elementos, a partir de um layout em branco, né? Ou usando o layout pronto e adaptando. Fica a critério e criatividade de cada um. Após concluir, então, a elaboração do convite, eu tenho a opção de salvar esse convite. Então, eu venho aqui em arquivo, né? Salvar em pasta, né? Criar uma nova pasta. E o arquivo está salvo.
Então, no momento que eu retornar ou quiser fazer qualquer alteração nesse convite, eu posso localizar a pasta, abrir o convite e alterar as informações, no caso, se eu só vou usar o mesmo convite somente com outras informações. Outra opção, então, que nós temos é em relação à criação de panfletos. Eu posso criar um panfleto. Eu venho aqui. A mesma situação, eu tenho disponibilizar vários panfletos pré-prontos. Por exemplo, que é interessante sobre o coronavírus, né? Eu clico sobre ele, eu já posso só alterar, né? Se, por exemplo, eu quero alertar sobre outra situação, eu altero a imagem, mas eu tenho esse design pré-pronto, então facilita muito a vida do professor, né? Se eu tenho um material que eu quero destacar, né? Ou mesmo uma imagem que eu queira disponibilizar, né? No material didático, eu posso, né, aplicar esses diferentes tipos de layout aqui, ó, panfleto para um evento. A gente trabalhou, a gente poderia criar sobre a capacitação digital, só alterar as informações. Então, tem muitas questão de negócios, né? Eu posso trazer imagens. Para chamar atenção. Aqui a questão da divulgação, gastronomia. Então, eu tenho muitas opções em relação, né, à criação. Então, eu só clico, altero, né? Clico nas imagens, posso alterar a imagem, alterar o texto, inserir, né, utilizar todas essas ferramentas aqui e ir otimizando, organizando esse meu panfleto conforme, né, aqui, por exemplo, né, dados, temas. Aqui, por exemplo, eu posso trazer informações de um curso de capacitação, informações de um seminário que eu vou ter. Então, posso alterar essa cor, não gosto do vermelho, posso passar para um azul, para um verde. Então, eu posso utilizar esse mesmo layout com outras cores, né? Inclusive. Animação. Por disponibilizar numa rede social é interessante, que chama mais atenção. Então, fica a critério de cada um, né, essa escolha. Mas os passos são esses, os passos essenciais. Eu faço a escolha, então, do layout desejado. Tenho essas diferentes possibilidades, né? Clico sobre ela, né? Infográfico, por exemplo. Tenho à disposição. Após fazer as alterações, seja em convite, panfleto ou qualquer documento que eu for fazer, eu posso compartilhar com outras pessoas, né? Inserindo o link. Também posso baixar no formato PDF, né? Com mais algumas sugestões, né? PNG, como imagem, JPEG, né? PDF. Eu posso fazer uma apresentação aqui, por exemplo, e baixar como PDF, né? Facilita muito. Então, aqui eu vou salvar como imagem e vou baixar. Por exemplo, no caso, né? Abrir com. Então, eu tenho essa imagem, eu posso salvar e disponibilizar
né, numa rede social, no meu material didático, como divulgação, como um banner. Posso ir compartilhando e divulgando, né, se for o caso de um evento. Demonstramos nesse vídeo a ferramenta Canva e suas funcionalidades para tornar o material mais interativo e dinâmico. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.